Sinal de alerta ligado no Botafogo com a escalação de Daniel Nobre Bins para o VAR do clássico de domingo no Maracanã. Um árbitro de vídeo que esteve envolvido em uma sequência de decisões extremamente controversas nos últimos anos, inclusive recentemente agora contra o Vitória. E a pergunta que a gente faz é simples, porque mesmo depois de tantos episódios controversos, mesmo depois de reclamação do próprio Botafogo inclusive, a CBF insiste em colocar o senhor Daniel Nobre Bins para atuar como VAR de jogos do Botafogo. E pior ainda, num clássico aqui no Rio de Janeiro, onde, além do Daniel Nobre Bins, que não é do Rio de Janeiro, é do Rio Grande do Sul, os outros árbitros serão árbitros da FERJ. Enfim, vou trazer um pouco aqui do porquê esse alerta precisa estar ligado para esse clássico no domingo. Isso e muito mais, falar de Matheus Martins, de saída para o Dinamo Moscou, a apresentação de Tiquinho Soares, entre outras notícias depois da vinheta. É isso, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, já começa agradecendo a sua audiência e pedindo aquele like e a inscrição aqui no canal Gigante Glorioso. Somos mais de 146 mil inscritos há 6 anos, trazendo conteúdo diário pra você aqui no GG sobre o mais tradicional, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar de Botafogo, porque a CBF já definiu a equipe de arbitragem pro clássico de domingo entre Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, clássico lá no Maracanã, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Alex Gomes Stefano, árbitro do Rio de Janeiro, árbitro da FERJ, vai ser o árbitro principal da partida. E o fato dele ser um árbitro FERJ já deveria gerar aquela preocupação na nossa cabeça. Mas a preocupação maior fica no árbitro do Rio Grande do Sul, o Daniel Nobre Bins, que eu sei que eu falei o nome do Daniel Nobre Bins aqui, você já começou a ter arrepios aí do outro lado da tela, porque você lembra quem é Daniel Nobre Bins e a quantidade de atrocidades que ele coleciona em jogos, principalmente contra o Botafogo. E aqui não é acusação subjetiva, é pensar no que o cara pode ou não fazer. Não, aqui a gente está relatando um histórico de decisões extremamente controversas envolvendo o mesmo profissional em partidas do Botafogo. Que inclusive temos um vídeo completo lá no canal Dois Toques sobre um dossiê sobre Daniel Nobre Bins. Vou deixar nos cards finais aqui para você acompanhar se você quiser, para saber mais detalhes das atrocidades desse cidadão. Mas só esse histórico recente já devia ser o suficiente para que a CBF adotasse um critério diferente, pelo menos, na escolha da arbitragem. Porque o principal critério da arbitragem, da escolha, é justamente você evitar conflitos. Por exemplo, geralmente se evitam árbitros da mesma federação em clássicos, para que não abra precedentes ali para reclamações, polêmicas. Mas em casos de jogos do Botafogo e Flamengo, Botafogo vai, isso aí parece que some. A gente cansa de ver clássico com o Bruno Arleu, né, que é da FERJ, agora também com o Alex Gomes Stefano, que também é árbitro FERJ, mas o pior de tudo nem é a escolha dos árbitros da federação do próprio Rio de Janeiro, que isso já vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, como a gente já tem visto. A questão é a escolha do VAR pelo Daniel Nobre Bins, que não é do Rio de Janeiro, é do Rio Grande do Sul. O quadro é composto basicamente aí por árbitros do Rio de Janeiro, mas o que mais acaba assustando realmente é o nome do Daniel Nobre Bins, esse árbitro do VAR, pelo histórico dos últimos anos e principalmente histórico recente, agora, a partida contra o Vitória, né? A gente vai chegar lá, vou trazer aqui para vocês em detalhes o porquê merece esse alerta o nome do Daniel Nobre Bins. Bom, só a gente lembrar aqui alguns episódios, entre eles aqui eu já cito 2023, Botafogo e Cuiabá, aquele gol do Isidro Pita, que conduz claramente ali com o braço daquela disputa contra o Lucas Perry. Naquela situação a jogada foi analisada pelo VAR, então Daniel Nobre Bins teve o cuidado de olhar ali com muita calma o Isidro Pita quase jogando vôlei, jogando basquete, o que seja, mas utilizando as mãos ali para poder dar continuidade na jogada e concluir em gol, mas achou de bom tom olhar e simplesmente ignorar. Esse é o primeiro episódio que a gente pode trazer aqui para vocês. Depois vamos lembrar aqui mais uma vez, partida entre Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil, expulsão do Gregory ali em 2024. Que se deixasse também a gente ia ganhar aquela Copa do Brasil se não fosse essa roubalheira ali. Numa disputa de bola aérea, o Gregory vai lá, resvala a mão no rosto do adversário do Bahia, né? No jogador do Bahia, que eu não me recordo o nome. O Rafael Klein passou, olhou o lance, achou tudo tranquilo, continuou. Mas o olhar clínico de Daniel Nobre Bins estava lá para ver um vulto resvalando no rosto do adversário, no rosto do jogador do Bahia, e falou que aquilo ali era para expulsão. Aquele lance era para expulsão. Aquilo ali era digno de um jogador expulso. Tinha movimento adicional, tinha movimento de tudo que era forma que justificasse uma expulsão do Gregory naquele lance. Na época, óbvio que aquilo foi considerado uma expulsão exagerada,
por parte do Botafogo, fez uma reclamação formal para a CBF, que obviamente não deu em nada. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, mas logo depois ganhou o Brasileirão e a Libertadores. E se não fosse isso aí, talvez levássemos também essa Copa do Brasil, como eu falei. E aí chegamos em 2025, Bragantino e Botafogo, a derrota do Botafogo por 1-0, onde o senhor Daniel Nobre Bins estava também no VAR, marcando essa linha de impedimento aí que gerou debate por alguns dias, gerou polêmica e, claro, né, uma linha totalmente controversa, como vocês estão vendo aí. A linha utilizada na revisão, ela aparece ali de uma maneira muito rápida, que não dá para você ali determinar o ponto exato selecionado para marcar a posição dos jogadores, mas ainda assim vai lá e o gol foi confirmado posteriormente. E, claro, chegamos aqui em 2026, na última partida entre Botafogo e Vitória, Vitória e Botafogo lá no Barradão, esse lance criminoso em cima do Danilo, que eu acho que esse aí talvez seja o mais crasso de todos, o pior de todos, porque foi muito evidente que era um lance para cartão vermelho, era muito evidente que era um lance para expulsão, e simplesmente o senhor Daniel Nobre Bins ignora e nem recomendou uma revisão no monitor para uma possível expulsão. Então, são atitudes que começam a preocupar o torcedor, e de maneira correta, porque o torcedor fica preocupado com esse tipo de situação, quando a gente vê, claro, rivais declarando abertamente que possuem até scout para arbitragem. Quem lembra disso aí? O presidente BAP do Flamengo, que adora reclamar de todo mundo, mas para ele lá, ele colocou, não, ó, aqui no Flamengo a gente tem scout de arbitragem. A gente analisa o árbitro para saber se ele tem condições de apitar jogo do Flamengo, se tem a quantidade de erros. Não, a gente parece que não tem. A gente está com dificuldade de scout para jogador, que dirá scout para determinar situações de arbitragem, né? Enfim. A questão é que o Botafogo já reclamou em outras vezes, já formalizou reclamações, inclusive envolvendo o próprio Daniel Nobre Bins, só que você não tem efeito prático dessas reclamações. O efeito prático que o Botafogo tem depois de uma reclamação, na partida contra o Vitória agora, que era uma expulsão clara ali. Expulsão clara, uma entrada criminosa em cima do Danilo. Não houve nem chamado para revisão. E aí o efeito prático que a gente tem é depois de alguns dias, a gente tem esse mesmo hábito do VAR, apitando um jogo do Botafogo, um clássico ainda contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E aí eu acho inadmissível que o clube ele precisa exigir esse critério, cara. Não é a questão de você querer favorecimento, é a questão de você exigir critério. Porra, quando você tem um árbitro que tem esse tipo de desbalanceamento nas escolhas, principalmente quando envolve o nome do Botafogo, o clube precisa se posicionar para exigir esse critério, exigir transparência, igualdade no tratamento. Esse é o papel do clube. E não ser simplesmente passivo e deixar o nome do Daniel Nobre Bins lá. E aí não é você querer acusar previamente um profissional. Não, não é esse o ponto. É que existem argumentos plausíveis, um histórico que envolve o nome desse profissional prejudicando o Botafogo. E você pode sim abrir uma cobrança institucional, uma cobrança firme baseada em fatos. Se a gente vê outros clubes fazendo, só a gente que é passivo nessa situação? Só o Botafogo que é passivo em relação a esses inúmeros erros de arbitragem? Isso que eu tô falando só em relação ao caso do Daniel Nobre Bins, que era um caso totalmente evitável, mas infelizmente a gente não vê um posicionamento tão firme institucional do Botafogo nesses casos, beleza? Agora o alerta já tá feito, é a gente aguardar que nada de ruim aconteça, mas fica muito complicado a gente acompanhar um jogo de uma maneira tranquila, tendo o nome do Daniel Nobre Bins, com esse histórico carregado com o nome do Botafogo, para apitar um clássico no próximo domingo. Quero saber a opinião de vocês em relação a essa situação e falando talvez coisas que eu não posso nem falar aqui nesse vídeo, né? Vamos falar aí da saída de Matheus Martins, que acertou sua ida para o Dinamo Moscou. Depois de alguns impasses ali em relação a salário e outras questões, o Botafogo acerta a ida por 42,4 milhões de reais. E eu vou te ser bem sincero, hein? Eu acho que a saída do Matheus Martins foi bom para todo mundo. Eu acho que encerra o ciclo. Chegou no ponto limite, eu acho que o Matheus Martins entregou o que tinha que entregar, teve altos e baixos, fez bem em diversos momentos aqui na Libertadores, bateu pênaltis importantes, foi importante em diversos momentos, mas hoje o momento não estava muito bom para o Matheus Martins e dificilmente o Botafogo recuperaria os 60 milhões de reais que investiu na época pagando a Udinese esse valor. Entregou na Libertadores, acho que teve seu papel, cumpriu bem seu papel, cumpriu no Campeonato Brasileiro, cumpriu em situações importantes, mas eu acho que foi um encerramento de ciclo. Acontece encerramento de ciclo. Eu, sinceramente, já passei raiva com o Matheus Martins. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Mas eu também não vou carregar a mágoa do atleta, não. Que seja feliz lá na sua nova empreitada e agradeço por tudo que fez pelo Botafogo no momento que teve por aqui, no que nos ajudou em Libertadores e Brasileiro, nos títulos. Mas ciclo encerrado, acho que foi bom para todo mundo. Eu repito aqui, em 42,4 milhões, vieram numa boa hora,
no momento do Matheus Martins, pelo momento do Botafogo, acho que vieram em um bom momento. Então tá bom para todo mundo, tá bom pro Botafogo, bom pro Matheus Martins, cada um segue sua vida. Boa sorte pro Matheus Martins na sua nova empreitada no futebol russo, beleza? E quem chega é Tiquinho Soares. Tiquinho Soares que, claro, né, a gente sabe que carrega um carinho enorme de a maior parte da torcida do Botafogo, mas também carrega a desconfiança de outra parte, porque a gente sabe que esse Tiquinho que chega não é o mesmo que saiu daqui em 2024, né? Nem muito menos o Tiquinho de 2023. Mas, claro, a gente escolheu aqui, como o próprio Guilherme falou, né? A gente escolheu aqui abraçar a loucura. Tiquinho Soares agora tá vestindo a camisa do Botafogo, então é total confiança no velho Tico. Já foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, vai ser apresentado oficialmente amanhã lá no estádio Newton Santos. Eu estive na primeira coletiva lá do Tiquinho Soares, na sua apresentação, fiz umas perguntas para ele na época lá que chegou, não imaginava no que se tornaria Tiquinho Soares com a camisa do Botafogo. E agora, voltando, Tiquinho Soares, sua apresentação amanhã, quinta-feira, beleza? Já tá treinando, já saíram fotos ali do Tiquinho na academia, já começando os treinos ali com os companheiros. Agora é só aguardar o nome sair do vídeo. Até o momento que eu tô gravando o vídeo aqui, não tinha saído o nome do Tiquinho no vídeo ainda, mas a gente aguarda sair o nome do Tiquinho no vídeo para que ele já possa vestir a camisa do Botafogo e tentar fazer aquilo que sempre soube fazer muito bem aqui no Botafogo, que eram gols, beleza? É isso, vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais conteúdo no canal Gigante Glorioso. Um forte abraço, saudações alvinegras. Fui, valeu.